2 anos atrás, Deus me deu uma pregação que eram as 4 coroas. Eu preguei as 4 coroas numa pregação. Agora eu vou pregar, as quartas-feiras que eu for pregar, eu vou pregar uma coroa de cada vez. Aí você vai ver as 4 coroas de uma forma mais aprofundada. Amém? 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, uma coroa incorruptível. Mas nós o fazemos, uma coroa corruptível, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, uma coroa incorruptível. Versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, nós temos um alvo, o nosso alvo é Jesus. Nós sabemos para onde estamos indo, Senhor. Mas Deus, que haja ânimo, que haja força. Deus, a Tua palavra diz que a graça é suficiente. E a Tua graça será suficiente, Deus, para cada um que está aqui nesta noite. Porque todos que estão aqui, Deus, que começaram essa corrida, irão completá-la. Todos aqueles, Deus, que começaram a trilhar este caminho, ó Pai, chegarão ao seu alvo, ao seu prêmio, ao seu galardão. Assim será, Deus, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Então que esta palavra, Deus, alcance lugar no nosso coração, alcance lugar em cada vida, Senhor, que está aqui, em cada mente, Deus, e que ela gere frutos em abundância, que ela gere força, que ela gere graça, no nome de Jesus. Eu creio que assim será para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus que eu oro, amém. Amém? Glória a Deus. Igreja, para que nós venhamos entender o que está acontecendo aqui o apóstolo Paulo, neste capítulo 9, ele já havia feito isso um pouco antes na carta também, no capítulo 4. Paulo, diante dos coríntios, ele começa a defender o seu apostolado. Paulo faz isso na carta de 1 Coríntios, e Paulo vai fazer isso na carta também de 2 Coríntios. Ele constantemente tem que defender o seu apostolado diante daqueles irmãos, diante daquela igreja. Mas no capítulo 9, o que Paulo vai deixar claro para aquela igreja é assim: vocês somente estão aqui porque um dia eu preguei o evangelho para vocês. E Paulo vai colocar o que? Isso já é suficiente para comprovar o meu apostolado. Vocês estão aqui porque um dia eu preguei para vocês. Vocês arrependeram, creram nessa mensagem que eu preguei para vocês. Mas agora vocês estão preferindo a ouvir outros lá de fora. Vocês estão preferindo a ouvir outros mestres, outros que estão ensinando tantas outras coisas. Mas o apóstolo Paulo está falando assim: eu me sacrifiquei por vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Mas Paulo também deixa claro assim: independente do que vocês estão pensando, não importa o que vocês estão pensando, eu vou continuar correndo a minha corrida. Independente do que vocês pensam, eu vou continuar com a missão que Deus me deu. Por quê? 1 Coríntios 9,16, um pouquinho antes, diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, porque me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Não estou pregando o evangelho nem por causa de vocês, não estou pregando o evangelho pelo que pensam, não estou pregando o evangelho por glória humana, não estou pregando o evangelho por status, não estou pregando o evangelho por reconhecimento, mas estou pregando o evangelho porque eu tenho um alvo, porque eu tenho uma missão e porque eu sou obediente, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Está-me imposta esta obrigação, Deus colocou isso sobre a minha vida. É uma questão de obediência a um chamado de Deus. E Paulo vai falar assim: e eu vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. O que eu fiz? Se você olhar
dos versículos 19 ao 23, nós vamos ver que Paulo sempre fez o máximo para que vidas fossem salvas. Se você olhar do versículo 19 ao versículo 23, Paulo vai falar: ó, eu me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para o judeu, eu me fiz como se tivesse lei. Embora a lei já não tenha mais poder sobre a minha vida, mas para que os judeus fossem salvos. Para os sem lei, os gentios, aqueles que não conhecem a lei, eu me fiz como sem lei para de alguma forma ganhá-los. Para o fraco, eu me fiz fraco. Para o fraco, eu me fiz fraco. Eu me tornei tudo para com todos, para que de alguma forma eu ganhe alguns para Jesus. Aqui Paulo não está falando assim: eu desobedeci a Deus, ou eu fiz alguma coisa para a igreja se tornar mais atrativa, ou para o evangelho se tornar mais atrativo. Mas o próprio apóstolo Paulo vai falar assim: se o meu irmão não come determinadas coisas, eu não vou escandalizá-lo, eu vou tomar determinadas atitudes que não gerem escândalo. E hoje nós vemos aqui no meio gospel, parece que as pessoas tomam atitudes até com a vontade de gerar escândalo no meio da igreja, de gerar questionamento. E Paulo está falando assim: eu faço de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar essas pessoas para Jesus. E eu faço isso por causa, versículo 23, eu faço por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Eu faço isso não simplesmente por causa das vidas, mas eu faço por causa do que o evangelho fez na minha vida. Paulo está falando assim: eu faço tudo o que eu posso fazer. Eu faço tudo o que eu posso fazer por aquele que fez tudo por mim. Glória a Deus. Eu faço tudo que eu posso fazer por aquele que fez tudo por mim. Tudo que eu puder fazer para o meu Deus, eu vou fazer. Então Paulo era um homem de Deus. Paulo era um homem que tinha foco. Paulo era um homem que tinha propósito. Paulo era um homem que tinha um alvo. E o tema da minha mensagem nessa noite é: correndo pela coroa incorruptível. Então essa é a primeira coroa que nós vamos ver. Correndo pela coroa incorruptível. Então Paulo, ele não esperava ser coroado pelos homens. Paulo sabia que ele seria coroado por Deus. Amém? Paulo sabia que ele não estava correndo por uma coroa que se acaba, que se desgasta. Paulo sabia que ele estava correndo por uma coroa incorruptível, uma coroa que dura para sempre. Então, assim como Paulo, nós precisamos ter firme esse alvo na nossa mente e no nosso coração. Eu estou com um alvo e eu estou correndo por algo que não acaba, mas eu estou correndo por algo que permanece para sempre. Então nós precisamos entender que não é preciso talento e habilidade, é preciso perseverança. Preste atenção nisso. Não importa se você prega tão bem assim, não importa se você canta tão bem assim, não importa aquilo que talvez as pessoas olhem e te veem, mas importa se você persevera. Tanto que o pessoal costuma falar, né, que a perseverança, o esforço vence o quê? Muitas vezes o talento, a habilidade e a facilidade. Quem conhece aqui o Bolt, Usain Bolt? Quem conhece? Corredor. Tem uma frase dele, ele diz assim: treinei 4 anos para correr 9 segundos. Treinei 4 anos para correr 9 segundos. E tem pessoas, essa é uma frase dele, e tem gente que não vê resultados em 2 meses e desiste. Corri 4 anos, treinei 4 anos, comi certo 4 anos, batalhei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultado, essa é uma frase dele, tem gente que não vê resultado em 2 meses e já desiste. A pessoa desiste de orar, desiste de investir, desiste de clamar, desiste de tentar. Não importa quantos anos você está nessa corrida, continue correndo, amém?
resultado vai vir. Como eu já contei aqui, que é o mais recente, né, da família Dali, há anos estamos orando, há anos estamos clamando. Quantos anos orando, clamando, o resultado está vindo o quê? 10 anos depois? Não importa se vai ser 10 anos, não importa se vai ser 20, 30 anos, continue orando, continue clamando. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a vida cristã ela é uma corrida. A vida cristã é como uma corrida. Só que o problema é que as pessoas desistem muito fácil. Elas não perseveram. Elas começam e não terminam as coisas. Nós precisamos perseverar. E essa é uma marca da vida cristã. Então é preciso perseverar para alcançar o prêmio. É preciso perseverar para alcançar a coroa incorruptível que não se desgasta. Primeiro, e qual é o primeiro ponto nessa noite? Primeiro, o treinamento é rigoroso. Nós vamos ver nos versículos 24 e 25 que o treinamento ele é rigoroso. Só vai receber a coroa quem já não vive mais para a sua vontade, mas quem vive para a vontade de Deus. E o treinamento é para quem? Para quem é esse treinamento? Para quem quer alcançar o prêmio. Minha pergunta para você nessa noite: você quer alcançar o prêmio? Amém? O treinamento vai ser rigoroso, não vai ser fácil. A jornada não vai ser fácil. Os dias não vão ser fáceis, vão ser difíceis. Mas para alcançar o prêmio, o resultado, não tem jeito. O pessoal que vai para a academia sabe, né? No pain, no gain. O que é isso? Sem dor, não tem ganho. Se não tem dor, não está dando resultado. Sem dor não tem crescimento. Sim ou não? É assim que funciona. Então, os coríntios aqui, eles entendem o que Paulo está falando. Por que eles entendem o que Paulo está falando? Porque a cada 2 anos, lá perto de Corinto, Istmo de Corinto, o que tinha lá? Jogos, competições. Era comum lá na Grécia Antiga e Roma Antiga. Eles tinham as competições. A cada 2 anos tinha essas competições. E quais jogos tinham? Tinha luta, tinha corrida, tinha também naval, na parte militar também tinha algumas competições relacionadas a isso. Mas aqui Paulo está falando do estádio. Paulo está falando da corrida que tinha nos estádios, das lutas que tinha nos estádios. E essas lutas, né, elas vieram desde 582 a.C. até 393 depois de Cristo, quase um milênio aí. E aquele povo que sabia o que eram esses jogos. Então Paulo está falando algo que eles entendem. Vocês sabem o que é preciso para participar desse jogo. Primeiro, para participar desse jogo, você tem que ser um cidadão livre. Você não pode ser escravo. Escravos não participavam, ou quem não era romano não participavam desses jogos. Você tem que ser o quê? Um cidadão romano livre. Você tem que ser livre. Você é livre? Quem é que é livre? Você é escravo ou você é livre? Você é livre, amém? Porque o Filho de Deus nos faz livres. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos livres. Nós temos liberdade em Jesus. Então nós temos liberdade para participar da corrida e correr a corrida. Mas muitos ali estavam usando da liberdade para dar lugar à libertinagem. Muitos estavam usando da liberdade para dar lugar à libertinagem. Estavam fazendo o que queriam. A gente vai ver isso na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha divisão. Na igreja de Corinto tinha irmão brigando por tudo quanto é jeito. Na igreja de Corinto tinha imoralidade sexual. E Paulo ali se matando, né? Porque Corinto era um porto. Ali tinha um templo, Afrodite, com 1000 prostitutas cultuais. Como que se adorava Afrodite? Eles iam lá ter relação sexual com as prostitutas cultuais. Era um lugar complicadíssimo. Levanta a mão para o céu e agradece a sua igreja, bem? Porque a igreja de Corinto era uma igreja complicada, com muitos problemas. O povo era carnal, porque Paulo falou assim: vocês são carnais.
Só que aí porque eu orava em língua, porque profetizava, porque aconteciam muitas coisas ali, eles pensavam que eles eram o quê? A gente é espiritual demais. Paulo está falando, não, existem coisas aí que precisam mudar. A liberdade que Deus nos dá não é para viver em libertinagem, pelo contrário, quanto mais liberdade eu tenho, mais eu entendo quem é o meu Deus. Porque quanto mais eu estou próximo a Deus, mais eu sei quem é Deus, mais eu sei quem eu sou, mais eu sei para onde eu estou indo. Então, quanto mais eu sei quem é Deus, mais eu me dedico, mais eu me entrego, mais eu me renuncio, porque eu sei que não são as coisas dessa vida que vão me recompensar, mas é o meu Deus que irá me recompensar. Mais eu me desligo das coisas dessa terra, e mais eu me ligo ao céu, mais eu me desligo da minha carne, e mais o fruto do Espírito brota em mim. Amém, igreja? Então a liberdade, ela nos traz, na verdade, mais responsabilidade e disciplina. Por quê? Porque você sabe pelo que e por quem está vivendo. Você está vivendo pelo quê? Pelo Evangelho. Por quem que você está vivendo? Por Jesus. E para que você está vivendo? Para que vidas sejam salvas para a glória de Deus. Amém? Eu sei que eu vivo pelo Evangelho, eu vivo porque Deus me salvou, eu vivo pelo meu Senhor, e eu vivo para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam impactadas. Então eu vou fazer de tudo para que vidas sejam impactadas pela glória de Deus. É o que Paulo falou aqui, eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Eu vou fazer tudo que eu posso pelo meu Deus, mas para que vidas sejam marcadas pelo meu Deus. Amém, igreja? Mas aí o apóstolo continua falando: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então como que vai correr essa corrida? Sabe como que eles corriam naquela época? Pelado. Peladão. Se você olhar hoje nos Jogos Olímpicos, da natação já teve roupa que eles tiveram que proibir algumas questões, porque a roupa estava favorecendo a questão do nado. Se você for olhar as roupas hoje, seja no ciclismo, seja na corrida, o que quer que seja, hoje todas as roupas, o tipo de sapato que você usa, tudo é para te dar o que? Performance, para você sair melhor, para você se dar melhor naquela competição. Naquela época eles não tinham tecnologia que a gente tem hoje, então o que eles faziam? A gente precisa se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha a corrida. Vamos tirar o peso, vamos tirar tudo que atrapalha. Além que, eles mostravam se eles estavam treinando bem ou não. Por quê? Os músculos estavam todos à mostra. Os músculos estavam à mostra. Igreja de nós, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A gente não corre pelado, a gente corre com vestes novas, amém? A gente corre com vestes lavadas no sangue do Cordeiro, livres das distrações, o que? Aquilo que nos atrapalha. O que é o que atrapalha a sua vida? O que tem te distraído? Quem está correndo pode ficar distraído? Quem está correndo tem que reparar no ritmo que está correndo, ou não? Sim, você tem que reparar o ritmo que você está correndo na sua respiração, você tem que estar olhando o chão para você não vai pisar no buraco, o que quer que seja, você tem que estar olhando, você tem que estar focado naquilo que está fazendo, sim ou não? Então, quem corre, Hebreus 12:1, se livra do que vai te atrapalhar, vai te atrapalhar. O que está te atrapalhando na sua vida cristã? Determinados tipos de conversa, determinados tipos de amizade, determinados tipos de fofoca. Pastor, é só uma bebidinha, é só um pouquinho, é só uma musiquinha, é só isso, aquilo outro, é uma piadinha suja. O que está te atrapalhando? O que está te distraindo? É um celular que está te distraindo? O que está te atrapalhando na sua corrida com Jesus? E você tem que se livrar do que te atrapalha, você tem que se livrar do pecado também que te envolve, que te assedia. Olha como é traduzido isso. O pecado que nos envolve, que nos assedia.
pecado a todo momento vai estar o quê? Nos assediando, tentando ganhar o nosso coração. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos correr nos livrando disso, nos livrando do que nos atrapalha, nos livrando do pecado que nos assedia. Porque quando foi escrito Hebreus 12, Hebreus 11, o que está lá em Hebreus 11? Alguém se lembra que está em Hebreus 11? Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Então, o que é a grande nuvem? Portanto, visto que nós estamos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, quem que é essa nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. Então, visto que nós estamos num estádio, sabe que você está num estádio? Nós estamos num estádio correndo uma corrida espiritual. E tem uma nuvem de testemunhas. Qual que é o estádio? É o estádio dos céus. Imagina que lá naquele estádio está todo mundo que já morreu em Cristo Jesus, que creu no Senhor e está nesse estádio. E quem está lá nesse estádio? Vamos lá, está Abraão, está Israel, está José, Moisés, estão os profetas, está lá quem? Sara, Débora, estão as mulheres e os homens de Deus. Então, visto que nós estamos nesse estádio, a gente tem que se livrar daquilo que está atrapalhando a gente correr, o pecado que está nos envolvendo, e correr a corrida com perseverança, a corrida que nos é proposta, e a gente vai correr para ganhar o prêmio. E quem ganha o prêmio é quem chega em que lugar? Em primeiro lugar. Quem gosta de ganhar em segundo lugar? Você pode ver lá no pódio das Olimpíadas, quem está em segundo sempre as pontas. Às vezes quem está em terceiro ganhou o bronze, pode ser que às vezes quem ganhou o bronze o terceiro lugar, às vezes está mais feliz que quem ganhou o segundo lugar. Porque às vezes quem ganhou o bronze fala assim, ganhei ainda, né? Alguma coisa, né? Nem sabia se ia ganhar, ganhou. Mas quem está em primeiro lugar é realmente aquele que celebra o prêmio que ganhou. Eu cheguei em primeiro lugar. Ninguém corre para perder. E a nossa vida com Deus? Da mesma forma tem que ser a nossa vida com Deus, amém, igreja? A vida com Deus, ela não tem que ser vivida de qualquer jeito, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. Se Deus estiver no primeiro lugar, nós vamos chegar no primeiro lugar. Amém? Se Deus for a prioridade, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos correndo. Para qual nós estamos correndo, nós vamos alcançar o prêmio. Se Deus for o primeiro lugar, então para vencer em primeiro lugar, Deus precisa estar no primeiro lugar. Amém? Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Algumas versões, como a revista atualizada. Todo atleta em tudo se domina. O que é essa palavra domina? Gente, isso aqui é uma palavra lá no original. A hora que você vai ver o que ela é, sabe o que essa palavra significa? É uma imagem derivada de atletas, né? Que ao preparar-se para os jogos, o que aqueles atletas eles deixaram? Eles se abstinham de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Vamos pensar aqui. Se você olhar o mundo romano, era um mundo promíscuo e complicado, cheio de imoralidade, cheio de pecado sexual, cheio de festança, sim ou não? Sim. Mas quando o atleta ele tinha um foco, ele falava assim: eu não vou me contaminar com essas coisas, eu não vou participar dessas coisas porque isso vai me prejudicar. O que eu não vou fazer? Não vou comer nada que me prejudique a saúde, não vou me embriagar e não vou viver uma vida sexual desregrada. E ele estava correndo por uma coroa que se corrompe. E ele estava correndo por uma coroa de pinheiro, de folhas de pinheiro, que era feita ali para colocar na cabeça. Que ia passar uns dias, o que ia acontecer com aquilo? Seca. Acaba. Gente, qual que era a coroa daqueles homens lá? Recebeu o aplauso da multidão, de quê? Chegou em primeiro, parabéns. E nós? Nós também precisamos nos dominar, amém? Nós estamos nesse treinamento rigoroso. E a gente vê crente dando desculpa para pecar. Sim ou não? Crente dando desculpa para justificar pecado. Se as pessoas que não são cristãs, e até hoje em dia,
Quem compete hoje em dia se abstém de muita coisa, sim ou não? Se abstém mais do que muitos cristãos, ou cristãos, né? Não sei se é cristão mesmo, tem que se dizer cristão. Nós temos, o treinamento é rigoroso. Nós temos que nos dominar, se abster da carnalidade, porque nós corremos por uma coroa incorruptível. Não vai ser colocado uma coroinha de pinheiro na nossa cabeça, vai se corromper, não. Mas vai ser assim: você vai morrer, ou Jesus vai voltar e vai falar assim: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo, na alegria do teu Senhor. Você fez o quê? Você correu a corrida que lhe estava proposta. Você priorizou Deus acima de todas as coisas. Deus estava em primeiro lugar na sua vida. Receba agora não o aplauso da terra, mas receba o quê? O aplauso dos céus, dos anjos, daqueles outros também que estão celebrando que você serviu ao teu Senhor, que você fez tudo por aquele que fez tudo por você. Receba agora uma coroa incorruptível. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Na terra talvez a gente não ganhe nenhuma medalhinha, mas se nós fizermos o nosso melhor para Deus, naquele dia nós vamos receber uma coroa incorruptível. Amém? Segundo, o alvo precisa ser claro. Segundo, o alvo precisa ser claro. Então qual é o nosso alvo? Nosso alvo é terreno ou nosso alvo é celestial dos céus? Amém? Nosso prêmio vem de Deus. Então nós temos um alvo. E esse alvo nos motiva. Porque Paulo está falando assim, ó, assim corro, não corro como quem corre sem alma. Eu não estou dando soco no ar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. Aqui Hebreus vai nos ajudar de novo. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, o nosso alvo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Quem não tem alvo, quem não tem foco, vai cansar, vai desanimar e vai parar. Mas quem tem alvo, quem mantém os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé, sabe que Jesus suportou a vergonha, sabe que Jesus foi humilhado, Jesus foi crucificado e colocado numa sepultura, que Jesus ficou 3 dias ali. Mas sabe também o quê? Que Ele ressuscitou, que Ele vive, que Ele está à destra do Pai, que Ele intercede por nós, e que tudo aquilo que Ele fez, Ele completou. O que Ele falou que Ele ia fazer, Ele fez. Ele completou, e agora Ele está falando assim: eu sou o que? O autor. Eu sou o início da tua fé. Mas eu também sou o que? O consumador da tua fé. Sabe o que é isso? Aquele que começou, Ele vai completar. Jesus é o autor, Jesus é o que começa a nossa fé. Jesus é o que? O consumador. Aquele que começou a boa obra em vossa vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não vai ficar no meio do caminho, mas você vai chegar exatamente onde Deus quer que você chegue. Amém, igreja? Glória a Deus. O treinamento é rigoroso. A cruz é difícil de carregar. Negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Jesus. Sim, é difícil. Mas a recompensa, ela é muito maior e muito menor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então não se canse, não se desanime não. Se levanta de novo, amém? Se levanta para correr a corrida que está proposta. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o nosso alvo, a gente mira o nosso alvo e surgem os obstáculos, e a gente começa a brigar com os obstáculos. O obstáculo pode ser pessoas, sim ou não? Sim. E aí você começa às vezes a brigar com pessoas, e você não percebe que na verdade o que acontece é o quê? Que
Porque a tua luta não é contra carne nem sangue. Às vezes você está lutando com pessoas e Deus está falando assim: pare de lutar com pessoas e comece a lutar com o reino espiritual, amém? Que foi o que nós fizemos aqui na oração, sim ou não? Para de brigar com gente, para de arrumar problema com pessoas e faça o quê? Briga em oração, clama, intercede, ora, expulsa, faz o que for preciso. Mas faça alguma coisa espiritualmente falando, amém? Se vista da armadura de Deus para poder resistir ao dia mal. Se revista de toda a armadura de Deus, porque a tua luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes da maldade. Então vigie, esteja atento, ore, clame, amém, igreja? Outra questão, Paulo em Filipenses 3, versículos 13 e 14, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quer caminhar para o alvo? O que você tem que fazer? Faz como Paulo. O que aconteceu lá atrás fica onde? Fica lá atrás. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, o que eu faço? Eu avanço para aquilo que está diante de mim. O que Deus tem colocado à sua frente? O que você tem enfrentado hoje, não é amanhã. O que você tem enfrentado hoje? Enfrente hoje. Avance. A palavra avançar é isso, avance. Vai para cima, amém? Glória a Deus. E o seu amanhã? O seu amanhã é receber o prêmio. Porque o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer. É o que Jesus diz lá em Mateus 6 também. Não se preocupe com essas coisas, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou acrescentar aquilo que vocês precisam. Basta cada dia o seu mal. Avança, prossiga. Porque o nosso prêmio a gente vai receber do nosso Deus, das mãos do nosso Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 27. Quem que é o nosso maior sabotador nisso tudo? Quem vai te sabotar nisso tudo? Às vezes a gente pensa assim: o inimigo, tal pessoa, o inferno se levantou contra a minha vida. Pode se levantar? Onde que pode? Existem muitas coisas que podem se levantar, mas quem é que se sabota? Quem é que faz parar mesmo o negócio? Quem é? Nós mesmos. Muitas vezes nós nos sabotamos. Muitas vezes Satanás lança mentiras na nossa mente, mas quem acredita é quem? Somos nós. Nós que acreditamos. Porque não estamos vigilantes, porque não estamos orando como deveríamos, não estamos nos alimentando da palavra como deveríamos orar, nos alimentando da palavra como deveríamos nos alimentar, não estamos atentos ao que está acontecendo. Então o que Paulo fala? Uma coisa eu vou fazer, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou fazer dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que eu vou fazer? Eu vou submeter a minha carne, a minha vontade, eu vou colocar ela aqui nas mãos de Deus. Não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade de Deus. E tenha certeza que aquilo que você vai fazer diante de Deus vai impactar muitas vidas, amém? Glória a Deus. Esmurra o seu corpo, faça dele o seu escravo. Tem gente que esmurra o corpo, faz dele escravo o quê? Para ficar esteticamente bonito. Mas faça isso espiritualmente, amém? Mas esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo. Eu não vou me sabotar. A minha carne ela vai ficar num lugar que ela tem que ficar quietinha na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus governando ela. Amém, igreja? Então aqui concluindo. Você vai passar pelo treinamento. O treinamento é fácil ou não? O treinamento é rigoroso. Você tem que se dominar. Não é fácil. Mas mantenha os seus olhos fixos no seu. Por quê? Paulo falou: eu não quero ser reprovado. Eu não quero ser reprovado.
Aqui a questão, alguns vão falar que é questão de salvação, outros vão falar que é questão de galardão. Eu entendo que aqui Paulo está falando da questão de galardão, não de salvação. Paulo está falando assim, porque se você for lá para 1 Coríntios 3, versículo 10 em diante, Paulo vai falar que houve um fundamento que foi colocado, um alicerce. E esse alicerce é Jesus Cristo. Mas 1 Coríntios 3,12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia, que dia é esse? O dia do julgamento. O dia do julgamento trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você tem feito o seu melhor para Deus? Eu já falei sobre isso antes. Você quer ser salvo como a bola que bateu na... o exemplo que eu dou, né? Você quer ser salvo como aquela bola que foi dividida na grande área ali. Bateu no zagueiro, bateu na trave, bateu nas costas do goleiro, bateu na trave de novo, correu em cima da linha. Aí o goleiro tirou assim com a mão, teve que puxar no VAR. Aí o VAR falou assim, entrou, foi gol. Mas foi gol assim por... Porque o muro é de quem? De quem que é o muro? Quem conhece isso? O muro é de Deus ou do diabo? Do diabo. Cuidado tanto que você está nesse muro aí. Cuidado tanto que você está nesse muro. Talvez você está com a mãozinha no muro, talvez pela misericórdia de Deus aí alguma coisa vai até ser salvo. Vai ser fé no pai, vai ficar só na risca. Vai ficar na risca. Eu não sou Deus para julgar a tua salvação. Mas é melhor o quê? É melhor estar com Cristo também. O nosso alicerce, fazendo o quê? Ouro, prata, pedras preciosas. Vou fazer o meu melhor para Deus. Deus vai ter o primeiro lugar. Por quê? Porque eu quero chegar em primeiro lugar. Eu quero chegar lá na presença do meu Deus e falar assim: filho, receba a sua coroa incorruptível. Receba a sua coroa que não perece, que não se desgasta. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique de pé onde você está. Tem que arrumar aquele relógio lá. Pegar de quarto é mais difícil, né? Tem menos tempo ainda. Deus agradeça. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, que haja força do Senhor e graça do Senhor, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Para correr, Deus, a corrida que nos está proposta, Deus. Senhor, que nós não vemos nos submeter, Deus, a nossa vontade, a nossa carne, mas que nós vamos submeter, nós vamos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vontade, o nosso querer nas Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vontade, o nosso querer, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, nós colocamos o nosso querer nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, que nós não vamos ser reprovados, ó Pai, mas que nós vamos ser aprovados na Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, que naquele dia nós venhamos ouvir dos Teus lábios, Senhor: vinde benditos do meu Senhor, do meu Pai, entrai no gozo, na alegria do Teu Senhor, porque você fez o melhor, porque você correu para chegar em primeiro, porque você ofereceu o seu melhor para Deus. Senhor, nós queremos, Deus, viver uma vida para a Tua glória, para o Teu louvor, não para a nossa vontade, para o nosso querer, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda aquele, Deus, que tem vivido uma vida, Senhor, talvez quase no muro ou em cima do muro. Deus, que essa pessoa nessa noite vai falar assim: não, eu quero viver uma vida para o Senhor. Eu não quero correr atrás das coisas que se desgastam, de uma coroa que vai se desgastar e acabar, uma coroa corruptível.
Mas Deus, nós queremos a coroa incorruptível, nós queremos a coroa que dura para sempre, nós queremos viver uma vida para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, que possamos viver este querer do Senhor sobre as nossas vidas, correndo a corrida com perseverança, pois nós receberemos, ó Pai, esta coroa incorruptível. Deus, que este povo não venha se cansar, que este povo não venha desanimar, mas que este povo venha ser fortalecido, que este povo venha ser reanimado no seu espírito. Espírito Santo, Deus, reanima, fortalece, traz a visão de novo, traz o foco de novo, traz o alvo de novo, Senhor, porque a nossa vida será para o teu louvor, a nossa vida será para a tua glória, no nome de Jesus. Senhor, assim como o pastor Roberto orou, Senhor, eu creio, Espírito Santo, Deus, que pessoas que estavam paralisadas, travadas, foram destravadas nesta noite para correr, Pai, para avançar, Deus, esquecendo o que ficou para trás, avançando para o que está adiante, ó Pai, para alcançar e viver aquilo que o Senhor Deus colocou para ela nesses dias. Aquele que começou a boa obra sobre essas vidas, completará, Senhor, a tua obra sobre cada vida que está aqui. A obra será completa sobre cada um que está aqui nessa noite. Não ficará no meio do caminho, mas viverá o propósito do Senhor. Viverá, Deus, uma vida para o teu louvor e para a tua glória. Assim eu creio e assim eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória.